Você acha que já descobriu todos os segredos sombrios escondidos no catálogo da Netflix? Acha que já viu tudo que a plataforma tem de mais assustador? E se eu te dissesse que os verdadeiros pesadelos não estão nos filmes mais famosos, mas sim em obras escondidas, ignoradas por muita gente? Filmes capazes de te assombrar muito depois dos créditos finais. Prepare-se, porque isso não é apenas uma lista, é uma descida direta ao lado mais obscuro da Netflix. Você tem coragem? 10º lugar, Entrevista com o Diabo. O filme Entrevista com o Diabo se destaca por criar uma atmosfera perturbadora que mistura terror psicológico com elementos sobrenaturais e intensos. A narrativa gira em torno de um programa de televisão aparentemente comum, que aos poucos se transforma em um pesadelo ao vivo diante das câmeras. Cada diálogo é cuidadosamente construído para gerar desconforto, deixando o espectador em constante tensão. O silêncio, as pausas e os olhares carregados de significado aumentam ainda mais o clima de inquietação. A ideia de algo maligno se manifestar em rede nacional traz um medo visceral, quase impossível de ignorar. O filme brinca com a linha entre fé, ceticismo e manipulação da mídia. À medida que a entrevista avança, a sensação de perda de controle se torna sufocante. O espectador passa a questionar o que é encenação e o que é real. Esse jogo psicológico torna a experiência ainda mais intensa. Entrevista com o Diabo deixa uma marca profunda, provocando reflexões perturbadoras muito depois dos créditos finais. 9º lugar, Raízes Macabras. Raízes Macabras mergulha o espectador em um terror lento e profundamente psicológico, onde o medo nasce daquilo que está escondido sob a superfície. A história se desenvolve em um ambiente isolado, cercado por florestas densas que parecem vivas e hostis. Cada árvore, raiz e sombra transmite a sensação de que algo antigo observa em silêncio. O filme constrói sua tensão sem pressa, usando sons naturais, rangidos e sussurros quase imperceptíveis. Aos poucos, fica claro que o solo guarda segredos sombrios, ligados a rituais esquecidos e forças que nunca deveriam ser despertadas. Os personagens começam a perder a sanidade à medida que se conectam com a Terra. A natureza deixa de ser refúgio e passa a ser ameaça constante. O terror vem da ideia de que não é possível fugir daquilo que está enraizado. O clima opressor cresce a cada cena. Raízes Macabras assusta justamente por parecer possível demais. 8º lugar, Boas Maneiras. Boas Maneiras é um filme que mistura terror, drama e fantasia sombria de forma única e inesperada. A história acompanha Clara, uma jovem contratada para cuidar de Ana, uma mulher misteriosa que vive reclusa e segue hábitos estranhos. Desde os primeiros minutos, o clima é inquietante, com silêncios desconfortáveis e regras rígidas que nunca são totalmente explicadas. À medida que a convivência avança, pequenos detalhes revelam que algo profundamente errado acontece naquela casa. O filme brinca com o medo do desconhecido e com a quebra de expectativas do espectador. Quando o segredo finalmente vem à tona, o terror assume uma forma surpreendente e simbólica. A narrativa se transforma, explorando temas como maternidade, aceitação e exclusão social. A trilha sonora e a fotografia reforçam a atmosfera sombria e melancólica. É um terror que emociona e perturba ao mesmo tempo. Boas Maneiras prova que o horror pode ser sensível, poético e assustador. 7º lugar, Ninguém Sai Vivo. Ninguém Sai Vivo é um terror sufocante que mistura horror sobrenatural com medo social de forma extremamente eficaz. A história acompanha Amber, uma imigrante indocumentada que, em busca de uma vida melhor, acaba morando em uma pensão decadente em Cleveland. Desde o início, o ambiente é opressor, com corredores escuros, paredes antigas e uma sensação constante de perigo. Conforme Amber tenta se adaptar, ruídos estranhos, visões perturbadoras e acontecimentos inexplicáveis começam a surgir. O terror cresce lentamente, criando uma tensão psicológica constante. O filme acerta ao mostrar o medo duplo da protagonista, o sobrenatural e o risco de ser descoberta pelas autoridades. Essa dualidade torna a narrativa ainda mais angustiante e realista. A casa parece viva, escondendo segredos macabros do passado. O clímax é intenso, grotesco e memorável. Ninguém Sai Vivo é um terror pesado, inquietante e impossível de esquecer. 6º lugar, Can. Can é um terror psicológico moderno que explora de forma perturbadora os perigos da identidade digital.
A história acompanha Alice, uma jovem ambiciosa que trabalha como canguel para conquistar independência financeira. Tudo parece sob controle até o momento em que ela descobre que alguém idêntico a ela tomou conta de seu canal. A partir daí, o filme mergulha em uma espiral de paranoia, confusão e medo existencial. A sensação de impotência cresce conforme Alice percebe que não consegue provar quem realmente é. O terror não vem de monstros, mas da perda total de identidade. A atmosfera é sufocante, fria e extremamente atual. O roteiro provoca reflexões profundas sobre anonimato e exposição na internet. A trilha sonora e o visual aumentam a sensação de desconforto. Can é um terror silencioso que fica na mente muito depois do final. Quinto lugar, Apóstolo. Apóstolo é um terror sombrio e brutal que mistura fanatismo religioso, seitas e violência extrema. A trama acompanha Thomas, um ex-missionário que viaja até uma ilha isolada para resgatar sua irmã sequestrada por um culto misterioso. Logo, ele percebe que os habitantes do local seguem rituais antigos e acreditam que a prosperidade da ilha depende de sacrifícios de sangue. O clima é opressivo, sujo e carregado de tensão do início ao fim. A narrativa avança de forma lenta, construindo um suspense angustiante e crescente. Cada revelação torna o culto ainda mais perturbador. As cenas são gráficas e impactantes, exigindo estômago forte. O terror aqui é físico, psicológico e espiritual ao mesmo tempo. A fotografia reforça a sensação de isolamento e desespero. Apóstolo é um filme cruel, intenso e impossível de esquecer. Quarto lugar, A Mulher de Preto. A Mulher de Preto é um clássico do terror gótico moderno que aposta no medo silencioso e na atmosfera sufocante. A história acompanha Arthur Kipps, um jovem advogado viúvo enviado a uma vila remota para resolver assuntos ligados a uma herança esquecida. Desde sua chegada, o lugar é envolto por névoa, silêncio e olhares desconfiados dos moradores. A antiga mansão isolada no pântano esconde um passado trágico e uma presença sobrenatural vingativa. A Mulher de Preto surge como um espírito tomado pela dor e pela perda, espalhando morte por onde passa. O filme constrói o terror com paciência, usando sons sutis e longos momentos de tensão. Os sustos são bem calculados e eficazes. A atuação de Daniel Radcliffe surpreende e sustenta o clima dramático. A trilha sonora e a fotografia sombria intensificam o medo. É um terror elegante, perturbador e que prova que o silêncio pode ser mais assustador que qualquer grito. Terceiro lugar, Hereditário. Hereditário é um dos filmes de terror psicológico mais perturbadores já lançados nos últimos anos. A trama acompanha a família Graham, que começa a desmoronar após a morte da avó, revelando segredos sombrios ligados à sua linhagem. O que inicialmente parece um drama familiar se transforma lentamente em um pesadelo cruel e inevitável. Cada cena é carregada de tensão, desconforto e presságios silenciosos. A direção constrói o horror de forma gradual, sem pressa, deixando o espectador em constante estado de ansiedade. Toni Collette entrega uma atuação absolutamente devastadora, considerada por muitos digna de prêmio. O filme explora temas como luto, culpa e herança emocional de maneira brutal. As imagens são chocantes e ficam gravadas na mente. O terceiro ato é um verdadeiro mergulho no inferno. Hereditário não apenas assusta, ele destrói psicologicamente quem assiste. Segundo lugar, Quando a Morte Sussurra. Quando a Morte Sussurra é um terror sobrenatural tailandês que constrói o medo de forma lenta, silenciosa e extremamente eficaz. Inspirado em acontecimentos reais de 1972, o filme acompanha uma família simples de agricultores cuja rotina pacata é quebrada por uma presença maligna e inexplicável. A possessão de uma das filhas transforma a casa em um verdadeiro cenário de desespero e dor. Diferente de filmes cheios de sustos fáceis, aqui o horror vem da atmosfera pesada e da sensação constante de que algo está errado. O silêncio é usado como arma psicológica. O espectador sente a angústia crescer a cada cena. O ritual de exorcismo é tenso, perturbador e emocionalmente exaustivo. O filme explora crenças espirituais e folclore asiático de forma respeitosa e assustadora. Os poucos sustos são precisos e marcantes. É um terror que fica na mente muito depois que o filme termina. Primeiro lugar, Marcas da Maldição.
Marcas da Maldição ocupa o topo da lista por entregar uma experiência de terror verdadeiramente única e perturbadora. O filme utiliza o estilo found footage para criar uma sensação extrema de realismo, fazendo o espectador se sentir parte da história. Inspirado em tabus e rituais religiosos reais de Taiwan, ele acompanha uma mãe desesperada tentando salvar a própria filha de uma maldição mortal. O que torna tudo ainda mais assustador é a quebra da quarta parede, envolvendo diretamente quem está assistindo. O filme convida o público a participar de cantos e rituais, criando uma conexão desconfortável e arrepiante. A atmosfera é opressiva do início ao fim. Cada cena reforça a sensação de culpa, medo e inevitabilidade. Não há alívio, apenas tensão crescente. É um terror psicológico, sobrenatural e ritualístico ao mesmo tempo. Depois dos créditos, a sensação de inquietação permanece, fazendo você questionar se realmente saiu ileso dessa maldição. Esses foram os 10 filmes de terror mais sombrios e assustadores da Netflix para assistir agora em 2026, filmes que prometem te assombrar, te fazer questionar e talvez roubar seu sono por alguns dias. Agora me conta, qual desses você teria coragem de assistir? Comenta aqui embaixo. E se você curtiu essa viagem pelos segredos mais obscuros da Netflix, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos mergulhos do terror. Boa sorte! E bons pesadelos!